A seleção brasileira desfalcada começa a preparação para 2 jogos pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E o Botafogo, na Série A do Brasileirão, abre vantagem na liderança sobre Palmeiras e Fortaleza. Participam deste podcast 2 integrantes da equipe de esportes aqui da EBC, o Carlos Molinari e o José Roberto Cerqueira Leite. Eu sou o Sérgio do Boccaccio, está começando o No Mundo da Bola. Olá, satisfação recebê-los. Eu começo por você. Vamos falar de seleção brasileira, que o Dorival Júnior começa a receber os jogadores agora essa semana. Dia 10, transmissão da Rádio Nacional em Santiago contra o Chile. Dia 15, em Brasília, sua terra, contra o Peru. O que se espera dessa seleção brasileira, Cerqueirinha? Bom, boa tarde, Boccaccio, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com essa fera que é o Molinari. O que a gente espera com essas 5 mexidas aí pelas contusões, vai ser um time muito mais mexido, né? Quer dizer, então, Dorival vai ter, sem Vinícius Júnior, mas aí é aquela oportunidade para o Rodrigo, oportunidade para os jogadores que estão fazendo ali as oportunidades acontecendo. Mas assim, são 2 jogos para decidir, tanto o futuro do Dorival, né? A gente sabe também que o Rodrigo Caetano está para sair da CBF, né? Uma insatisfação de metodologia de trabalho, tudo, e a proposta agora do Atlético Mineiro. O próprio presidente corre risco de perder o cargo. Exatamente. Então, quer dizer, tá tudo nebuloso, né? Então, o Dorival, realmente, esses 2 jogos vão decidir o que vai ser daqui para o final do ano com a seleção brasileira. Mas acredito que o Chile não está bem, o Chile não é aquele Chile mais que agredia, né? Que fazia frente. Então, o Brasil tem que resolver nesses 2 jogos o que vai ser o futuro da comissão e da direção de futebol da CBF. Pois é, pelo que ele falou, eu vou daqui a pouquinho falar, então vamos deixar o aspecto dentro de campo para depois. O Dorival corre risco? Você acredita que haja uma mudança dessa, Molinari? Beleza, Boccaccio, beleza, Cerqueira, beleza, galera que está acompanhando pelo YouTube. Corre risco. Imagina se ele não consegue trazer 6 pontos dessa rodada, se trouxer apenas 3 de novo, ou se não trouxer nem isso, 1, 2, corre risco. Se não conseguir realizar uma pontuação digna, decente, contra times bem mais fracos, como é o caso do Chile e do Peru, corre muito risco de acabar o trabalho dele aí depois do dia 15 de outubro. Não tenho dúvida. E aí a gente volta no dilema. Quem? Aí teria que ser o Abel Ferreira. Todo mundo aposta muito no português do Palmeiras, no Abel Ferreira, como uma o Jesus solução. Também, né? Já está se manifestando, né, tem um sonho de dirigir a seleção brasileira. Quem é que não tem, né? Obviamente. Mas acho que aí a gente tem que torcer para... Porque você fala do Abel, mas ele não largaria o Palmeiras. Mas eu acho que o ciclo dele no Palmeiras... Outubro. Sim, mas é reta final de Brasileirão. Tudo bem. Ele fica até o final do ano. Ele fica até o final do ano. E porque acho que tem o data ciclo dele no FIFA Palmeiras em novembro. já deu. Tem data FIFA em novembro. Acho que o sonho dele também de dirigir a seleção brasileira em uma Copa do Mundo, né, um país que ele está super bem adaptado. Quer dizer, então eu acho que seria um nome mais correto para... E ele não está com problema com sogra lá em Portugal, não exatamente, tem nada disso. Então, Quem foi esse? Foi o Paulo Souza? Vitor Pereira. Foi o Vitor Pereira, que largou o Corinthians e Flamengo. Exatamente. E dentro de campo, como disse o Cerqueirinha, 5 substituições. Saíram Bremer, o Arana, o Alisson, o Vini Júnior e o Éder Militão. Rapaz, não lembrava do Éder Militão, então. Entrou, então, o que a gente... Saíram juntos, Éder Militão e Vini Júnior. Entrou o Everton do Palmeiras no gol. O Beraldo do PSG, Geraldo. Alex Telles, o Everton, Andrés Pereira e o Fabrício Bruno. Então já não é a idealização do que o Dorival queria no seu escopo inicial. Mas eu acho que é proveitosa essa saída do Vini Júnior. Eu acho que até mesmo para o desgaste do Vini Júnior na seleção, porque ele estava sofrendo, ou passando, ou errando demais, ou sendo criticado demais. Acho que faltar a essa data FIFA para ele é positivo. O Andrés Pereira tem outras características. Ele não poderia ser barrado? Ou a gente fica naquela que ele é obrigado a escalar? Acho que é quase obrigado a ser convocado. Se vai ser como titular ou reserva, aí depende do Dorival, mas ele é quase que uma obrigação você convocá-lo pelo que ele faz no clube dele. Aí as alterações, o Alex Telles no lugar do Arana, o Arana é mais jogador, perde um pouco, o Alex Telles veio agora para o Botafogo e tal, já consegue uma convocação imediata,
mesmo ainda não tendo mostrado nada muito significativo, vai pelo histórico dele. O Everton, eu acho melhor que Também, o Alisson. Eu gosto muito. Eu acho bem melhor. Acho bem melhor também. Que o Alisson aí ganha pontos. O Beraldo, do PSG, no lugar do Brenner. Já provou que é um jogador de seleção. seleção. Bom zagueiro. Era do São Paulo, né? Era São do São Paulo, Paulo. isso. E a última agora, além do Andrés Pereira... Fabrício Bruno. Que também, tá barrado no Flamengo. Tá barrado no Flamengo e estranhamente não veio convocado. Ele foi muito bem nos jogos na Europa. Sim, contra a Espanha e Depois Inglaterra. não foi convocado para a Copa América, né? Isso. E agora tá voltando, quer dizer, então... Mas de repente é uma só para compor o grupo, para não ficar... Vai ficar no banco, vai ficar no banco ali. Não precisa trazer da Europa. Treino, né? Mas o Militão realmente é muito superior a ele. E o Andrés Pereira? Eu gosto muito, eu acho um jogador... Mas não é a posição do Vini Júnior. Mas tudo bem, ele pode adiantar o Rodrigo, ele pode usar com outra... É que ele tinha convocado o Rodrigo como meia. O Rodrigo aparecia como meia naquela convocação. Mas o próprio Rodrigo fala que prefere jogar como um 10. Ele não estava jogando como um 10, né? Não, pois é. Pode ser. Vamos ver onde ele vai colocar o Andrés Pereira, além do banco, né? Tem o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique hoje é um jogador que, se fizer o que está fazendo no Botafogo, é titular. Luiz Henrique e Igor Jesus. Agora, muito se falava, claro que é muito diferente, né? Assim, o Neymar, quando jogava, fazia a seleção ia bem, e o Vini Júnior não vai bem na seleção brasileira. Mas, de qualquer forma, se faz necessário, como você disse, tirar o Vini Júnior para ver que é possível ter uma seleção sem ele? Mas, inclusive, essa contusão dele está sem data de retorno aos treinos. Quer dizer, então pode ser que a temporada, não a europeia, mas a de seleção, ele não retorne tão cedo. Então, o Real Madrid não tem uma data certa para ele voltar aos treinos. Então, de repente, a gente vai ficar sem o Vinícius Júnior para essa sequência. Aí sim, aí é achar quem vai ser o Vinícius Júnior, quem vai ser esse jogador que vai fazer o diferencial, porque o Vinícius Júnior na seleção, infelizmente, ainda não foi o que a gente sabe que ele pode ser. Acho até que mal escalado, às vezes, muito preso ali no lado esquerdo do campo. Parado, né? Entendeu? Acho que você ele fica com esses atacantes de beirada de campo que não rendem, na verdade. Ele só fez 5 gols na seleção em mais de 34 jogos. É muito pouca coisa. Pouco, muito pouco. E quando eu te falei da obrigação, não é só de convocar, não. É de escalar mesmo, pelo histórico pelo nome. No Real Madrid, tá pelo nome. Sim. Como é que vai trazer o Vini Júnior e não escalar? Vai gerar uma insatisfação para uma estrela também, né? Você deixa uma estrela no banco insatisfeita. Acontece isso, né? Então, e de repente essa ausência dele pode mostrar que é possível. Construir um esquema. Exatamente. Quer dizer, a gente acabou aquela Neymar dependência, que a gente sabe que não era dependência do Neymar, né? Mas muito Neymar se falava, não, Neymar, quer dizer, então a gente está vivendo sem o Neymar, tá achando... Tá vivendo a duras penas. As duras penas, mas a gente sabe que o Neymar vai voltar, pode ser titular de novo da seleção, mas você tem aí o Paquetá, que é um jogador que chegou e tomou o espaço, né? Você tem o Bruno Guimarães, você já tem jogadores que estão fortalecidos. Não dão a mesma criatividade, né? Não, nunca. A seleção brasileira está bem carente disso. Então, e depois tem um jogo contra o Peru lá em Brasília, que é o último colocado. No momento, a Argentina 18, Colômbia 16, Uruguai 15, Equador 11, Brasil 10 pontos apenas, junto com a Venezuela. E se classificam 6. 6 direto. A gente sabe que a gente não vai ficar nunca vai ficar sem participar de uma Copa do Mundo. Agora não fica mais, né? Não fica. Né? Quer dizer, a Argentina já passou pela repescagem, né? Já passou. Quando pegava o Austrália, Uruguai também. Quer dizer, então, por mais... Mas eram 4 na época, né? Subiam 4 e era 1 na repescagem. Exatamente. E você sabe hoje, a Venezuela não é mais o futebol que era há 10 anos. Não são os bobos. Né? Não são mais bobos. O Chile, que está uma decepção, assim... Paraguai ganhou do Brasil. Paraguai vem em 7º. Quer dizer, então... O Paraguai está indo para essa repescagem. Está indo para a repescagem. E o Peru, que também não Peru, vem... Bolívia agora está mandando jogos a 4.000 metros de altitude. A gente está começando a querer construiu acima de 3.600 e botou um andar. Um andar, para complicar todo mundo que for lá ainda. Então, assim, mas é uma eliminatória que a gente sabe que também não é parâmetro para a seleção brasileira. Conseguir a classificação, vai conseguir, mas a gente espera mais, né? Mas se mostra que na eliminatória vai mal assim, numa Copa do Mundo, então, apesar de ser uma Copa do Mundo muito diferente, com times bem mais fracos, né? Já são 48, né? Sim. Nessa próxima. Caminha até um certo ponto, né? Então, vai caminhar até determinada fase. Aí depois chegar cai. Nas quartas de finais. Acho que a seleção brasileira, por obrigação, ela tem que chegar às quartas de finais. A Copa do Mundo começa
para a seleção brasileira nas quartas de final. Para quase todo mundo, né? E onde ele tá caindo todo ano. Tá caindo todo ano. Todo ano ele vai cair nas quartas. Só não caiu no ano que passou para a semi e tomou de 7-1 da Alemanha. No caso, o jogo do Peru, dia 15, é terça. Terça-feira. Será que o Dorival cai na quarta? Depende. O Brasil já perdeu pro Peru no Mané Garrincha em Brasília, amistoso 85, com o Peru 1-0. Era Evaristo? Era, seleção do Evaristo. Peru 1-0 no Brasil no Mané Garrincha. Será que vai se repetir? Você tava lá? Não, nessa época eu tinha 5 anos, cara. Podia estar. Não, tava cheio de fralda em casa, se bobeasse. Muito bem, vamos falar da Série A do Brasileirão, então. Nesta quarta-feira tem um jogo atrasado da sexta rodada, dia 9, Atlético Mineiro e Grêmio. E até o final de outubro, devemos ter todos os jogos recuperados. Já estão marcados dia 22, Fluminense e Atlético Paranaense, dia 24, Vasco e Cuiabá, dia 30, Internacional e Flamengo. Falta definir Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, mas tem as datas de Copa do Brasil, Conmebol, Sul-Americana e Libertadores, deve dar. O Botafogo foi a 60 pontos, 3 a mais que o Palmeiras, 5 a mais que o Fortaleza e 9 a mais que o Flamengo, que tem um jogo a menos. Segundo o site Infobola, do Tristão Garcia, o Botafogo aumentou para 68% as chances de título, contra 23 do Palmeiras, 6 do Fortaleza e 3 do Flamengo, e ele não considera mais ninguém na briga pelo título. Porque o Botafogo fez uma vitória importante lá na Arena da Baixada, jogando fora de casa, fez logo um gol no primeiro tempo e tem mantido uma sequência. É um time que toma poucos gols agora. Tem um elenco, o Botafogo, tem um elenco bom. Tem feito coisa que não tinha gols, ano passado. Tem feito poucos gols nessa reta dos últimos jogos, mas tem garantido vitórias por 1-0 importantes e tem passado por adversários importantes. Vai ter a decisão, que é o Palmeiras e Botafogo. Tem que ver qual rodada que é. O jogo é no Allianz Parque. É a grande decisão ali daquele campeonato. O Botafogo empatando, ganhando, ele já aniquila o Palmeiras e deve rumar para o título de campeão. Esse é o jogo-chave do campeonato. E o Botafogo, a única coisa que pode ser adversa a eles são essas convocações, né, e as competições que o Botafogo está jogando. Né? O Palmeiras hoje ele só está no Brasileiro. Então, assim, uma coisa que... Mas o Botafogo, com o elenco que tem, consegue administrar. É preciso também ganhar um título internacional. O Botafogo, com o investimento que tem, não pode abrir mão de chegar a uma final de Libertadores. E dá para ir nas duas, né? Dá, com certeza, dá para ir. A decepção seria ser vice-campeão nas duas. Essa seria a decepção maior. O Peñarol preocupa o Botafogo? É a Libertadores e de volta. Primeiro jogo sendo lá. Não, primeiro jogo no Rio. No Rio, no Engenhão. A decisão é lá. Porque o Botafogo ficou em segundo na sua chave. Sim, sim. Preocupa. Peñarol é aquela tradição da Libertadores, não fez um grande jogo contra o Flamengo, mas jogou com o regulamento embaixo do braço, como a gente fala, né? Mas Peñarol, né? É um time muito tradicional, um time que sabe jogar fora de casa. Então, acho que tá em aberto. É o time que vai fazer a mesma estratégia que fez contra o Flamengo. Vai ficar lá atrás, vai sair em contra-ataques rápidos e vai tentar... Por uma bola. Por uma bola. O estilo de jogo do Botafogo não é igual ao do Flamengo, né? O Botafogo é bem mais veloz. Pelo menos o Flamengo rápido. Do Tite. Se der espaço ao Botafogo, aí fica difícil você conseguir parar o Botafogo. Tem que fazer o resultado no Eles Engenhão. jogam que nem o Palmeiras. Eles jogam, né, agudo o tempo todo, velocidade. Vertical, passe para frente. Exatamente. Não tem passe para trás. E a briga, então, fica mais restrita a eles dois mesmo? Fortaleza e Flamengo fora? Ou mudou alguma coisa? O Fortaleza desperdiçou a chance dele, né? Esse jogo contra o Grêmio, ele estava com 55, ele podia ir a 58. Naquele dia... Estaria na frente do Palmeiras. Ele assumiria a liderança. Aí sempre que o Fortaleza vai conseguir dar um passo à frente, tá dando errado. Por causa da eliminação do Corinthians na Sul-Americana, vários momentos. O Fortaleza vai assumir a liderança. Ele perde aquele jogo. É impressionante o que está acontecendo também. Claro, o jogo foi fora de casa, na Arena do Grêmio e tal, mas falta... Eu acho que não é nem questão de camisa, nem questão psicológica. É uma questão de que ainda não está preparado para ser o campeão ou ser o líder em algum momento. Mas deve ir para Libertadores. Chances de Libertadores, inclusive, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, segundo o Infobola também, tem mais até de 90% de possibilidade. O Flamengo 74%, o Inter 21% e o São Paulo 13% seriam, segundo o Infobola, os 6 times classificados para a Libertadores do ano que vem, sem contar a Copa do Brasil,
que tem vai Flamengo ter uma e Corinthians, Vasco e Vasco, Atlético. Vasco e Atlético Mineiro. Então, esses 4 aqui... Tem 3 times que não Três, estariam no que não campeonato. estão aqui, que podem beliscar esse título também. É exatamente, A 3, né? Sul-Americana também vai dar uma vaga. O Corinthians está brigando por essa tem vaga. o O Cruzeiro também pode brigar Cruzeiro, pela é. vaga da Sul-Americana. Então tem as E possibilidades. Libertadores é Botafogo e Atlético Mineiro, né? Isso aí, podem ser campeões e E o Atlético reprisar Mineiro um também ano não está. também. Então podemos E ter aí muitos você vê, o representantes. Fortaleza vai o segundo ano seguido, né? Para Sim, pois Libertadores. é. Quer dizer, então vai se criando um corpo. um corpo, vai criando-se sendo aí a força do Nordeste. Na parte de baixo, a gente sempre analisa toda semana aqui. O Atlético Goianiense praticamente rebaixado, Foi embora. 99%. Foi embora. Perdeu pro Criciúma 2-0, foi embora. Foi, tá bom. Cuiabá, 26 com um jogo a menos. Cuiabá até reagiu. Assim, Ganhou do ganhou São Paulo, do 2-0. São Paulo, pois é. Corinthians, 29 e Vitória, 29. O Fluminense respirou 30 pontos com um jogo a menos? Escapou, respirou, não escapou? mas não passa confiança, Bocage. É impressionante, ganhou do Fla-Flu, Cruzeiro, próximo jogo. Fla-Flu. Quer dizer, e depois, se não me engano, o Fluminense pega no final de semana Atlético Paranaense. Quer dizer, agora começam os confrontos de 6 pontos. Dos desesperados. Os desesperados. Então, assim, eu O vejo Atlético é o que tem logo... Aliás, é dia 22, exatamente. É jogo atrasado da 17ª rodada. É a Fluminense e Atlético Paranaense. Quer dizer, então são... 30 e 31. E eu vejo ali até o Bragantino, que está com 34 pontos, estão correndo o risco de rebaixamento. Porque se o Cuiabá tem uma tabela também, um jogo seguido mais fácil do que os demais. Quer dizer, então acho que realmente o Atlético Goianiense está fora. O jogo mas os atrasado outros, do Cuiabá é com o Vasco, em São Januário. Quer dizer, então, né, é um jogo que tudo Pode pode ganhar. acontecer. O Cuiabá pode ganhar. Mas assim, até o Red Bull com 34 pontos, ele está com risco. O Atlético risco. Paranaense está tendo uma 31, queda né? de rendimento muito grande. Preocupante o Pois Atlético é, Paranaense. Não, eu vendo o jogo final de semana, né? Em 10 jogos, perdeu 6 na Arena da Baixada. Coisa que não Isso acontecia. nunca aconteceu. É. Né? Era a grande vantagem deles, era exatamente... jogar Porque lá. hoje em todo casa. mundo joga mais em sintético, Sim, né? Eles ok, tiraram mas de aquele qualquer proveito, forma, né? Mas realmente O pessoal perdeu. aprendeu. Aprendeu, Aprendeu né? a jogar com a Mas- bola mais rápida, na verdade, né? mas Agora, por que o Mano não deu certo? Chegou com a maior expectativa. eu acho que o Mano veio por ser um treinador de nome e Grupo também, consegue controlar um grupo? grupo e também por ser um cara que sabe empatar, sabe fazer um time não perder pontos, como ele fez com o Internacional, o Corinthians, os clubes que ele passou. Mas assim, você tirar o Diniz e trazer um cara que é totalmente avesso à modalidade, ao modo de jogo, né? Mas é um cara que o Mário fez assim, ó, vou trazer um cara de nome para sustentar aqui com os demais. Ganhar de Imagina 1 a o vestiário 0. do Fluminense. Você falar com o Thiago Silva, Marcelo, Felipe Melo, não pode ser um treinador Imaturo e inexperiente. imaturo. Então, foi uma escolha. Eu, particularmente, eu não gosto do Mano Menezes. O Fluminense está jogando muito mal, não fez um jogo para convencer, ele mexe muito errado no time. O que ele fez contra o Atlético Mineiro da Libertadores, ele recuou o time demais. Quer dizer, então, ele vem de uma eliminação de Libertadores que poderia ter passado pelo Atlético. Ganhou aqui de 1-0, mas vai sofrer. O Fluminense vai sofrer até o final. Situação do Fluminense, né? Mas acho que consegue se escapar do rebaixamento. Tá conseguindo, né? Tá conseguindo os pontos necessários, jogando mal, mas jogando mal também se vence, né? E é o que tá acontecendo com o Fluminense. O Cruzeiro fez pior, pegou o Diniz, pô, e não venceu ainda. Não vê? 3 jogos já, né? 3 jogos 3 ou ainda. 4. E Perdeu o Vasco? Vai para a Libertadores, não cai mais. Não, cai, não, O Vasco nem tem cai. 37 pontos. Não, o Vasco não cai mais. Vasco, na minha opinião... Aliás, a notícia de hoje é que a 777 está vendendo, botou o Vasco à venda. venda. O futebol do Exatamente, Vasco. exatamente. E o Pedrinho, o que vai fazer? Nada, né? Ou ele traz um investidor, né? Ou ele compra. Ele compra, Ou traz ele um investidor, recompra, que mas eu não tem acredito como que ele... recomprar. Não, vai ele, ter. se levar uma empresa dele, É um é investidor. Tem que achar um uma investidor. recompra entre aspas, né? A situação do Vasco é boa na Copa do Brasil, eu acho, ainda. Por mais que tenha perdido o primeiro jogo 2-1, eu acho que consegue Contra o reverter Atlético? contra o Atlético, consegue passar. Depende do dia do Atlético, né? Que o Atlético vai lá em cima e Oscila muito, Mas o Vasco também não tem uma sequência, né? O Vasco não também tem não isso. tem isso. Mas é um time, eu gosto do Vasco, eu acho que é um time guerreiro. Da situação que a gente esperava do Vasco, que era uma situação bem pior no início do ano, no início do campeonato, de estar sempre brigando contra o rebaixamento diretamente, isso acabou não acontecendo. O campeonato do Vasco é para não cair. Esse ano é Vasco para não cair. colocou margem da zona de rebaixamento e se tranquilizou. Deve até beliscar certo uma ponto. Copa. E uma deve beliscar Sul-Americana, uma Sul-Americana, claro. Ele, no momento, é o 8º colocado. É o 9º colocado.
vai até o 12º, né? Sim, Tá sim. bom, não tá mal, não. Fica bem o Vasco. E o Flamengo? Felipe Luiz. Deu certo, rapaz. Deu certo. Tá ganhando, deu certo, né? Deu certo. Quer dizer, Então, mas... no dia seguinte da estreia, até foi o comentário que eu fiz para o estádio. Muita gente já dizendo é o respiro do novo do futebol brasileiro, é alguma novidade que pode chegar. É muito prematuro. Não. Né? Muito prematuro, Verdade, muito, não, muito. mas- É muito prematuro, mas foi uma escolha caseira de um cara que conhece aquele grupo, né? Jogou até pouco tempo com todos O eles. Vasco fez isso, pegou uma escolha caseira. O Fluminense às vezes faz isso quando pega o Marcão. Os O clubes Felipe fazem Luiz isso. mudou totalmente o Flamengo, de um jogo para o O outro. Flamengo, os jogadores que Talvez os mudaram a jogadores atitude, quisessem né? e o Tite não Exatamente. deixasse. entendeu? O Tite é um estilo de jogo que não é de propor jogo, né? Com os jogadores que o Flamengo tem, você tem que dominar o jogo todo, você tem uma qualidade, sai um, entra outro. O Então Flamengo você massacrou o Corinthians. né? então assim, o Tite E realmente também o Bahia. E também o Bahia. também o Bahia. Quer dizer, então o Felipe Luiz fez Tá o quê? faltando pontaria, né? Botou pra jogar, vamos jogar, vamos pra cima, quem tem que ter medo são os adversários. Então, foi aquela escolha agora, até quando, né? Aí vamos lá, vai ser campeão da Copa do Brasil, vai classificar para Libertadores ano que vem? Vai, bem provável. Então, aí o estadual vai segurar, vai continuar Muda a com ele. presidência do Flamengo. Muda a presidência. Ele tá querendo trazer o Diego Ribas e o Rafinha para trabalhar com ele, né? Que também... Ele está com Né, contrato então- até o final de 2025. Né? Isso. O Flamengo É, fechou com ele na Mas o presidente assume em janeiro, o novo. novo. Não acho que o Felipe Luiz vai cair, não. Acho que se fosse o Tite, ele não ia passar de dezembro de Sim, sem 2024 dúvida. também. Mas o Felipe Luiz fazendo um bom trabalho, ou ganhando a Copa do Brasil, ou ficando em quarto, em O terceiro máximo no que acontecer, brasileiro, ele ele, fica com aquele auxiliar fixo, ele Também, continua na né? comissão. fica na Também é comissão, uma porque... alternativa. É. Porque eu acho, assim, se o cara que é candidato à presidência do Flamengo hoje já deve ter nos planos dele quem vai ser o técnico. Sim, sim. Aí chega o Felipe Luiz, não vou mais chamar quem eu queria, vou deixá-lo, vou mantê-lo. Pô, Depende o cara dos ganhou a resultados. Copa do Brasil, vamos supor. Depende do resultado, a gente sabe. Futebol é Depende dos resultado. resultados, Ganhou, o Mas Felipe- essa é uma alternativa uma boa. alternativa, Uma comissão fica técnica permanente, né? fixo, permanente. É um cara que Ele é um funcionário também do clube. estudou, Ele é se funcionário preparou do para clube. isso. Bacana, Não, né? inclusive, bem lembrado, ele não tem a A licença Certificação. Pro. certificação para ser Pro. técnico na Libertadores. A licença Pro. Ele não pode ser técnico do Flamengo na Libertadores, se o Flamengo passar. Porque ele teria que fazer o Ele teria que curso fazer da o curso Comembol, da Comebol. né? Ou Da ter a FIFA, licença Pro também. É. Acho que ele tem só a licença A e B. Ele tem a licença da CBF, daquele Só da curso. CBF. mas tem que ter a Pro. Nossa Senhora. E o Gabigol, tem jeito? Tem, ué. O Gabigol mostrou aí no meio de semana. Tá errando contra o todas, Corinthians. não bota uma bola na Até rede. quando ele bota, o juiz anula. Pô. Claro, ele tá impedido as duas vezes. Aí saiu pra comemorar, a torcida fez a festa e era só um ombrozinho, eu deixava passar aquela. Não é que nem que eu torço pro Flamengo, mas ali aquele gol não se anula, né? Mas tudo bem. Eu acho que o Gabigol tem jeito, sim, tá motivado, tá empolgado. Sempre foi a vida inteira um bom jogador, né? Desde a época do Santos. Porque não pode continuar sendo, tá em bom nível, tá num alto patamar? Claro que pode. E é nítido, né? Que o Tite e ele não se falavam bicavam. Desde a América. Copa. Desde que Na ele Copa foi do Mundo. Não, na Copa América É. teve um problema, o Tite na pré-eleição. Mas 2018, também na Copa do Mundo, que ele deveria... 2018? 2022. 2022, que ele inclusive mudou de posição no Flamengo para passou a jogar o Pedro, foi Sim, como o Pedro sim. entrou de centroavante e ele jogando mais recuado, Pra que era tentar uma situação que não tinha na seleção e o Tite ignorou. Mas eles tiveram um problema numa pré-eleição na Copa América, de 2019. O Tite estava dando a pré-eleição, ele estava com o celular na mão. Então dali Que é já aquela começou Copa América que o Brasil a- ganhou ainda. Ganhou aqui no Maracanã. Quer dizer, então, era nítido que o Tite não ia colocar o Gabigol. E que ele de não jeito queria nenhum. jogar com o Tite. E ele não queria jogar com o Tite, quer dizer, mas acho que é um jogador que o Flamengo não pode abrir mão, tem que valorizar. Foi um jogador muito importante para o Flamengo. Deu Libertadores, deu títulos aí brasileiros. Então acho que dá para recuperar ele bem. motivado, né? Ele motivado. o Aí cara vai não do Felipe desaprende. Luiz, aí vai dos próprios companheiros, né, darem aquela Pois é. moral que é necessária e ele vai voltar a fazer E gols. fazer gol, né? É. Muito bem, a gente vai chegando ao final, mas Chile e Peru, o Brasil traz quantos pontos? Vamos lá, hein? Ai, Vou anotar aqui. 3 pontinhos só. Bota 4. 3 pontinhos na conta do pai. 4 pontos, tá bom. 4 pontos. E lembrando, da outra vez que eu vim aqui, a gente comentou do Rogério Ceni que não ganha do Aliás, Flamengo. não, aliás, de novo, Já não. tem 15 jogos sem ganhar. Jogos, muito Eu bem lembrei lembrado, logo, eu tava é, com isso na cabeça. É. Coitado, cara. Vocês explicam isso?
Nenhum empate. Inacreditável. Não tem nenhum, se for fazer um retrospecto, o Flamengo contra todos os técnicos que enfrentou, não tem nenhum que seja assim. Não, e a campanha do Bahia também tá muito ruim. Foi O pro investimento que o Bahia tem, tava na hora... Não, mas eu digo assim, às vezes tem esses tabus, né? Flamengo e Vasco... Romário nunca tinha feito gol no Fluminense. Nunca tinha feito gol no Fluminense. Mas aí o cara tá dentro de campo. Né? Então dá ele pra pode reverter. sentir esse... Agora, pro técnico que está fora... Ele não entra com poder de decisão nos 90 minutos. Mas mas desde isso a época incomoda, do São Paulo, né? Desde a época Isso do São Paulo. incomoda, Pô, ele pelo São Paulo perdeu 2 vezes dentro de casa. Fortaleza deve ter perdido também, Perdeu certamente. Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo e Bahia. É. São 4 times que ele dirigiu, 15 jogos. É que nem quando o treinador, lembra? O Roger Machado não tinha ganho um título ainda, Fernando Diniz, quer dizer, então... Abel Braga. Abel vai fazendo bons trabalhos e não ganha um título, que seja o estadual, que é um grande título. Mas aí, né? assim, vamos lá, título. Mas esse é engraçado. 15 jogos, 15 jogos. Esse é um nenhum tabu. empate. Impressionante. Nenhum empate. Enfim. Vamos ficando por aqui. Molinari, obrigado. Cerqueirinho, Obrigado a obrigado. você. Obrigado a Valeu. você que nos acompanha. Tchau, galera. Aciona a notificação, mande seu comentário, compartilha. É sempre muito bom falar com vocês. Um forte abraço.